بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. Prezados peitos irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, mandar bênçãos e saudações para o nosso querido Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Prezados peitos irmãos, há cerca de 1 ano, 2 anos, estivemos no terraço do prédio 33 andares. Então, quando estávamos ali em cima, a gente reparava para baixo e você via o movimento, o tráfego, a correria de pessoas, todo aquele barulho, tudo aquilo que você via dali. Então, estava com alguém, ele comentou, ele disse: Molana, todo esse tráfego, toda essa correria, todo esse barulho, toda essa atrapalhação, o que é isso? Eu parei e disse: não percebi a pergunta. Ele disse: Molana, aquilo é hubb dunya, ou seja, aquilo é amor pelo dunya. Tudo aquilo que está a acontecer ali é atrás do dunya. Todo mundo que está atrapalhado na correria de um lado para o outro, tudo é a procura de dunya, a procura de fulus, dinheiro. É toda a confusão que está a acontecer ali. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Al-mal wal-banun zinatul hayat ad-dunya, que os bens e os filhos são simplesmente ornamentações do dunya, são simplesmente coisas mundanas. Wal-baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbik thawaba wa khayrun amala. E aquilo que a gente vai deixar, aquilo que a gente vai praticar no dunya para receber recompensa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que vai continuar depois da nossa morte, isso é que é khayrun 'inda rabbik. Isso é melhor perante Allah subhanahu wa ta'ala em termos de recompensa e em termos de esperança. Porque muitas vezes o ser humano ele acha que não, vou correr de um lado para o outro, vou trabalhar incansavelmente, vou fazer isto e aquilo. No seu pensamento é que este dinheiro vai me beneficiar. Este dinheiro vai ter algum benefício para mim. Mas quantas vezes acontece que aquele próprio dinheiro que você acumulou não serviu para nada? A pessoa chegou até um ponto, perdeu a vida e nem usufruiu do dinheiro que tinha. Do outro lado, ele tem seus filhos que ele acha que esses são aqueles que vão me ajudar na minha velhice. Quantos são os casos de pessoas que têm vários filhos, mas nenhum está presente para ajudar? Então Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que isto não é as coisas que a gente deveria depositar nossa confiança naquilo. Achar que isto vai nos beneficiar. Pois isto não vai nos beneficiar em nada. Pode nos beneficiar, mas não há nenhuma garantia sobre isso. Mas as coisas boas que a gente adiantou para Allah subhanahu wa ta'ala, isso sim vai nos beneficiar. E hadith famoso de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que quando a gente perder a vida, todas as nossas vias de ganhar recompensas por parte de Allah subhanahu wa ta'ala cessam, a não ser 3. Um filho piedoso, um sadaqa jária ou um conhecimento de din que a gente difundiu ainda em vida. Cada um de nós sabe isso. Agora tem um ayat no Corão que Allah subhanahu wa ta'ala fala ajib, que vem, se Allah subhanahu wa ta'ala não tivesse nos dito isso, não iria existir uma outra maneira da gente saber isso. Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, diz: Inna shaytana lakum aduwwun mubin, que shaitan é um inimigo declarado para vós. Isso nós sabemos. Aquele que discutiu conosco, a gente não fala com ele, a gente sabe que esse é um inimigo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, que vossas esposas e vossos filhos são vossos inimigos. Isso não é possível a gente descobrir só assim mesmo. Alguém que dorme comigo, alguém que fica na minha casa, alguém que cuida de mim, alguém que eu cuido dessa pessoa, e Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer aduwwan lakum, é vosso inimigo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala deixou bem claro
Inna min azwajikum. Não disse todas as esposas, todos os filhos, não. Min azwajikum. Dentre as esposas, existem algumas que são inimigas para vós. E quando é que essas pessoas vão se tornar inimigos? Quando por causa deles, por causa da esposa, por causa do marido, por causa do filho, a gente abandonar as regras de Allah subhanahu wa ta'ala e entrar naquilo que são khutuat de shaitan, naquilo que são passos do shaitan. Aí essas pessoas tornaram-se inimigas para nós, pois não estão nos ajudar a cumprir o din de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim estão nos ajudar a ir para o caminho do shaitan. Exemplos são vários. Eu gosto de dar exemplo de barba, não sei porquê. Gosto desse exemplo. Que muita gente se apanha que ele não quer deixar barba. Você diz porquê? Diz, não, minha esposa diz que eu fico feio. Adu Allah. Que essa esposa é inimiga. Em vez de te ajudar a cumprir o din de Allah subhanahu wa ta'ala, está a dizer que não, abandona o sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agora há dias estava a ouvir um caso de alguém, casou vestindo-se decentemente, como muslim, como crente. O próprio marido está a dizer que não, tira esse caf, tira essa roupa comprida, eu quero te ver de mini saia. Muçulmano. Então, adu lakum, esse que é inimigo, que em vez de atrair a esposa ou o esposo para o din de Allah subhanahu wa ta'ala, está a afastar. Agora, sobre essa mesma esposa, sobre esse mesmo filho, Allah subhanahu wa ta'ala, via Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diz que um dos grandes motivos de tornar uma pessoa avarenta, uma pessoa bakhil, uma pessoa não querer gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, é essa própria esposa, próprio filho. Que esse filho ou essa esposa torna do marido, torna da pessoa avarento, e Allah subhanahu wa ta'ala, via Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainda diz covarde. Que por causa dessa esposa, por causa desse filho, ele diz que eu já não posso ir para jihad. Eu já não posso sair no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, o que será deles? Já não posso gastar meu dinheiro no masjid. O que será deles? O que eles vão comer? Então ele ficou avarento, ficou covarde, que já não quer gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora vem em mente algo adigo. Que vem, existia alguém avarento, super avarento. E certa vez ele saiu, ia para Salatul Fajr, no meio do caminho ele lembrou que não apaguei o candeeiro em casa. Então o petróleo, a vela está a gastar, ele voltou a correr para casa. Quando chegou em casa, bateu a porta. A esposa correu para vir abrir a porta, ele disse, não abra a porta. A esposa disse, mas não abrir a porta por quê? Ele disse, vais gastar as dobradiças da porta, não abra a porta. A esposa disse, mas meu marido, você está a falar de dobradiças das portas, mas se você hoje caminhou alguns metros a mais nesse teu retorno até em casa para vir me avisar do candeeiro, não gastaste a sola do seu sapato? Ele disse, não. Eu quando voltei, tirei meus sapatos, coloquei aqui e vim descalço. Então ali embaixo depois vem escrito, mais avarento do que esse indivíduo é aquele que ouve o nome de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e não recita durud para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia de Juma é para isso, para a gente recitar durud para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agora, Allah subhanahu wa ta'ala, dos pecados que Allah subhanahu wa ta'ala detesta, um deles é este pecado da pessoa ser ganancioso e a pessoa ser avarenta. Não querer gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, este é um pecado que Allah subhanahu wa ta'ala detesta. E um dos motivos de Allah subhanahu wa ta'ala detestar este pecado é porque se a pessoa não consegue gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, normalmente é porque a pessoa tem uma dúvida, não tem tanta confiança que Allah subhanahu wa ta'ala é que providencia para nós. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz, لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. E outro sítio Allah subhanahu wa ta'ala diz, نحن نرزقهم وإياكم. Que muitas pessoas matam seus filhos por medo da pobreza. Matar como? Ele diz, não, eu não posso ter mais filhos. Um chega. Dólar subiu, escola está caro, não posso ter filhos. Porque tudo está difícil, então eu não posso ter mais filhos. Allah subhanahu wa ta'ala diz, nahnu narzuquhum wa iyyakum, que nós damos de comer a eles e a vocês. Porque Allah subhanahu wa ta'ala está a querer dizer que através deles é que você está a receber alguma coisa. Não por tua causa seu filho está a comer, não. Por causa dele você está a comer.
Que Allah subhanahu wa ta'ala já havia determinado que este bebê, esta criança tem que viver uma vida de luxo, por exemplo. Então, por causa dele, Allah subhanahu wa ta'ala está a dar assim. E não o contrário. Então, ser avarento, Allah subhanahu wa ta'ala detesta. Porque você está a duvidar do khazana, dos tesouros de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa fis sama'i rizqukum", que nos céus já vosso risco. A pessoa vai dizer: não, mas meu risco está tudo aqui no dunya. Eu trabalho aqui na terra, meus alimentos saem daqui da terra, meu dinheiro está aqui na terra. Como é que Allah está a dizer "wa fis sama"? "Wa fis sama" porque Allah subhanahu wa ta'ala no Lawh Mahfuz, lá onde tudo já está predestinado, Allah subhanahu wa ta'ala já estipulou quanto risco você vai ter. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha 'ala Allah", que não há nenhuma criatura na face da terra a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala levou como responsabilidade de sustentar. Então não é eu tirar algum valor, gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, que vai diminuir daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala predestinou para mim. Allah subhanahu wa ta'ala já estipulou quanto dinheiro, qual tipo de vida, qual tipo de comida você tem que comer, tudo está estipulado por Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que é avarento, não quer gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala traz várias consequências para essa pessoa. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala, via Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diz que aquele que tira sadaqa, que dá no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala afasta calamidades grandes da vida dessa pessoa. Que era suposto a pessoa ter um acidente, Allah subhanahu wa ta'ala deu uma dor de cabeça. Graças a aquele dinheiro que você gastou. Alguma coisa que você gastou no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa diz: mas eu não tenho muito. Como é que eu vou gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala? Esse que não tem muito, tem mais sawab. Como? Aquele que tem 1000 meticais. Aquele que tem 1000 meticais, gastou 100 meticais. Só gastou uma pequena percentagem do seu dinheiro. Mas aquele que tem 1 metical e gastou 50 centavos, gastou 50% do seu dinheiro. Tem mais recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Agora Allah subhanahu wa ta'ala no Corão está repleto de várias histórias para nos fazer refletir. E é o único livro, prezados para todos os irmãos, que tem histórias que nos fazem pensar, nos fazem mudar nossa maneira de se comportar e nos dão solução para o problema. É o único livro no mundo. Não é possível ter outro livro que tem tudo ali mesmo. Este é só o Corão. E Allah subhanahu wa ta'ala, na primeira história que Allah subhanahu wa ta'ala narra no Corão, que está no Surah Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala fala daquele incidente, daquele indivíduo piedoso que gastava sempre no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Era seu hábito, seu costume, que tudo que eu plantei, tudo que eu cultivei, eu tenho que gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas na sua casa tinham jovens como nós, que disseram: não, esse aqui não sabe o que está a fazer. Andar a gastar dinheiro com necessidades de qualquer maneira. Então, eles já tinham um plano, que uma vez que este velho perder a vida, esquecem lá. Não há mais dinheiro para ninguém. Então Allah subhanahu wa ta'ala começa a contar no Corão a partir daqui, onde eles já intencionaram cometer este crime de não gastar daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu a cada um de nós. Este é um ponto que cada um de nós tem que saber, que aquilo que eu gasto não é meu. Aquilo Allah subhanahu wa ta'ala é que me deu, é dele. Então eu tenho que gastar para ele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinha um cabrito em casa, uma ovelha. Então ele deu tudo na caridade, ficou só com um pedaço do animal. Então ele pergunta a Aisha radiallahu ta'ala anha, o que ficou em casa? Ela disse: oh, Rasulullah, demos tudo em caridade, só ficou um pequeno pedaço. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: não, ficou todo o animal menos um pedaço. Ficou todo o animal menos um pedaço. Porque aquilo que a gente deu no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala é aquilo que ficou. O que nós vamos comer vai acabar. O que demos de Allah, aquilo é que está reservado, que vai nos ajudar no dia de Qiyam. Meu professor Maulana Suleiman Mullah Ajib, ele tinha 2 carteiras, uma no bolso direito, uma no bolso esquerdo. Nós perguntamos ao Ustad: por que 2 carteiras? Disse: não,
Esta uma no bolso esquerdo, todos os dias eu tiro 1 rand, 10 rands, coloco aqui deste lado. E faço a intenção que é sadaqa, todos os dias. Então aquilo vai acumulando 10, 20, 30, 100 rands, até o dia que encontro alguém necessitado, às vezes até já são 500 rands de entrega. Mas eu sei que nos registros de Allah subhanahu wa ta'ala, dei sadaqa diariamente. Quem de nós faz isso? Gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala de coração aberto. Hoje na sociedade há muitos zakat, dá-se muito zakat, mas não se dá lillah. Lillah é o que? Para Allah subhanahu wa ta'ala, de livre vontade de você tirar, dizer que isto é para Allah subhanahu wa ta'ala. Zakat é obrigação, se eu não tirar ganho pecado. Lillah é algo facultativo, de vontade, do fundo do meu coração, e tem mais recompensa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas não há cultura entre nós de dar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então esses indivíduos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِذْ أَقَسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. Quando eles fizeram um juramento, uma intenção firme, que nós vamos colher tudo que tem na nossa machamba e não vamos dar aos necessitados nada. Zero para eles. إِذْ أَقَسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ. وَلَا يَسْتَثْنُونَ, sem nenhuma exceção. Não vai restar nada para eles, eles não merecem. Não vamos dar a ninguém, não vamos gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Outra tradução vem: وَلَا يَسْتَثْنُونَ, não disseram inshallah. Então estavam com uma intenção tão perversa que nem se lembraram de Allah subhanahu wa ta'ala, só estavam determinados que nós vamos tirar tudo da machamba e esses necessitados, é problema deles, não vão apanhar nada. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz que veio um furacão, e ali Allah subhanahu wa ta'ala usa fatafa. A gente conhece a palavra tawaf, que é circundar, dar a volta. Então isso significa que veio uma ventania à volta daquela machamba que destruiu com aquilo por completo, kassarim, desapareceu por completo, de tal forma que parecia que não existiu, nunca existiu uma machamba ali, nunca nasceu nada naquele lugar. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. De manhã começaram a se acordar: ei, vamos lá ir ver nossa machamba, nosso comércio, nossa loja, nossa banca, vamos lá ver e retirar tudo antes desses necessitados aparecerem. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Que vamos lá rápido, sei que nós vamos fazer isso mesmo. Se vamos tirar tudo, então vamos. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين وغدوا على حرد قادرين. E eles foram como se eles tivessem capacidade para tal. Se acharam superiores que as pessoas, que nós conseguimos privar as pessoas de dar a eles qualquer coisa. وغدوا على حرد قادرين. Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando eles chegaram naquele local, olharam para aquilo, eles sozinhos acharam que chegaram no lugar errado, que falharam o caminho. Não é aqui onde é nossa machamba. Mas depois começaram a conversar, que não, saímos de casa, viramos à esquerda, fomos sempre em frente, é aqui mesmo. Mas não tem nada, não tem nada, tudo limpo. Então um deles logo disse: não, eu acho que Allah subhanahu wa ta'ala nos privou. Allah subhanahu wa ta'ala retirou o que nós tínhamos. Eles pediram perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala diz: asa rabbuna an yubdilana khayran minha. Que talvez Allah subhanahu wa ta'ala venha dar a eles algo melhor do que isso. O Corão depois não continua. O Corão não diz se Allah subhanahu wa ta'ala deu melhor ou não, porque a lição já está dada. Que aquele que não quer gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, há grande probabilidade de Allah subhanahu wa ta'ala enviar uma calamidade que retira aquilo por completo. Dinheiro que Allah subhanahu wa ta'ala deu a cada um de nós é para gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa deve ser a prioridade. Ter shauq, ter vontade, que eu quero gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Um alim, não do tempo de Sahaba, agora está vivo, aqui na vizinha Zâmbia. Ele diz que aquilo que eu gasto para mim, eu fiz um pacto com Allah subhanahu wa ta'ala, que a mesma quantia tenho que gastar para Allah. Se gastei 100 mil meticais, tenho que gastar para Allah 100 mil meticais. É um pacto que ele fez com Allah subhanahu wa ta'ala. E se formos a ver quanto ele tem, subhanallah, quanto ele tem, a gente vai ficar maluco.
mas porque ele está a gastar para Allah subhanahu wa ta'ala. E é algo que é promessa de Allah. Gasta para mim, eu vou gastar para si. Agora a intenção nunca também deve ser essa. Que eu quero gastar para Allah me dar de volta. Não. Allah subhanahu wa ta'ala dará de volta. Mas não há garantia que há de ser em dinheiro. Pode ser em várias outras coisas que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos devolver. Esta é a consequência de não gastar para Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala pode retirar tudo. Agora vamos ver do outro lado. Quando a gente gastar para Allah subhanahu wa ta'ala. Todos nós aqui já ouvimos falar de um restaurante famoso. Que está onde? Na Arábia Saudita. Que é chamado Al-Baik. Todos já ouvimos falar de Al-Baik. Que é o só dito KFC da Arábia Saudita. Al-Baik. Que todo mundo é um trend. Todo mundo quer ir provar Al-Baik, Al-Baik, Al-Baik. Este indivíduo, vem que o nome dele era Shakur. E ele abriu a sua empresa, o seu restaurante em 1974. É quando ele abriu Al-Baik. Então vê que ele tentou, começou a tentar, não estava a dar nada. Ele só estava a afundar em dívidas. Cada vez tinha que fazer mais dívidas para tentar manter o negócio, mas não tinha nenhuma popularidade, ninguém comprava nada. Mas ele fez um pacto com Allah subhanahu wa ta'ala, que cada venda que eu fizer, R$1 tem que dar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Para cada venda que eu fizer, R$1 tem que dar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele foi fazendo isso, cada venda R$1, cada venda R$1, cada venda R$1. E ele tinha 2 filhos, tem 2 filhos. Um Ihsan, o outro estou me a esquecer o nome. 2 filhos. 1976 ele perdeu a vida. Ficaram os filhos. Os filhos começaram a dar continuidade ao negócio do pai. Tentaram, mas também estava a afundar, não estava a dar nada. Mas apesar das dívidas que eles tinham, e vem que em 1976 já estavam endividados 1,8 milhões de reais. É o que eles estavam a dever. Mas apesar das dívidas, continuaram com aquele pacto, que cada venda R$1 vamos dar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Foram dando. Agora vem que 2024, estamos a falar de 1974 até 2024. Em 2024, só os lucros foi de 3,3 milhões de reais. 2024 vem já que o negócio deles é avaliado a 8,4 bilhões de dólares. Começou dando R$1. Por cada venda, R$1. Nós quanto gastamos para Allah subhanahu wa ta'ala? Cada um tem que se perguntar. Quando foi a última vez que gastei para Allah subhanahu wa ta'ala? Quando foi a última vez que gastei para ajudar alguém a sair de uma necessidade? Cada um se perguntar, quando eu gastei para Allah? Quando é que foi esse dia que eu gastei para Allah subhanahu wa ta'ala? Criar o hábito, vontade, sermos uma nação que gosta de gastar para Allah subhanahu wa ta'ala. A gente vai ver a mudança na nossa casa, na nossa família. Você está a caminhar a algum sítio, está a passear, cria hábito, diz teu filho mesmo, está aqui, 5 meticais, vai lá dar. Teu filho também ter esse espírito de dar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Não só ter espírito de receber, não, dar também. Dar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Para quando aparecer certas circunstâncias onde temos que gastar para Allah, não virar assunto no Facebook. Todos entenderam? Quando é que não vai ser assunto? Quando já for normal. Eu quero gastar para Allah. Qual é o problema? Não virar assunto por causa de gastar dinheiro para Allah. Não queremos entrar no mas'ala assim, din tem que vender. O problema nem é esse. Não é isso. Gasta para Allah, gasta. Cria hábito, vontade, amor por Allah subhanahu wa ta'ala, que você diz, seja o que for. Se for para din, não tem problema. Nem vamos fazer barulho. Até onde o muçulmano afundou. O triste, prezados pelos irmãos, não é pagar, não pagar, esse é outro assunto, eu nem quero entrar nesse assunto. O triste é nós fazermos barulho em sítios desnecessários, o único que está a rir de nós é o não muçulmano. Esse é o pior, que nós sujamos a imagem de Islã. O não muçulmano está a comentar, mas esses bairros 200 meticais estão a fazer barulho. Qual din é esse?
O din de Allah subhanahu wa ta'ala tem que ser preservado de todas as formas. Islã tem que ser exemplar. Muçulmano tem que ser exemplar. Queremos discutir, tá bom, discute num lugar próprio. Não num lugar à frente do não muçulmano, onde o Islã fica envergonhado. E vocês conhecem Moçambique, qualquer barulho leva algum tempo e acabou, nunca mais vamos falar disso. Mas já ficou na mente deles que esses muçulmanos, afinal, são assim. São eles que falam de caridade, são eles que falam de sadaqa, mas aqui barulho, 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 barulho. É o que é isso? Não é a atitude de um muçulmano. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não tinha dinheiro, mas mesmo assim vem que era a pessoa mais generosa que pode existir no mundo. Esse é Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esse é aquele que é nosso líder, que é nosso exemplo. Mas hoje, o que nós viramos? O que nós viramos? Insultar este, insultar aquele, falar mal desse, falar mal daquele. O que nós estamos a ganhar? Nada. Não estamos a ganhar nada, nada, nada. Sem nenhum benefício. E por causa de eu falar ou você falar, não vai deixar de acontecer. Então, qual é o benefício? Qual é o benefício? Em Moçambique, não faz nem um mês, tínhamos escândalo maior que isso. Onde foi? Já ninguém fala de nada. Por causa de quê? De 200 mil meticais, já acabou tudo. Já esquecemos todos os barulhos. Já é novo barulho. Também vai durar um tempinho, daqui a nada ninguém vai falar mais. Muçulmano não é para isso. Muçulmano não foi feito para isso. Criar hábito de gastar para Allah subhanahu wa ta'ala, criar hábito de nem reparar quanto estou a gastar quando é para Allah subhanahu wa ta'ala. Esse tem que ser o hábito. Esse tem que ser o hábito. Que você só mete mão no bolso, tira, entrega a alguém, nem quer saber quanto dê. Esse tem que ser o muçulmano. A atitude de muçulmano tem que ser assim. Aquele que sabe gastar para outro. Você tem que gastar, por exemplo, para seu pai ou sua mãe. Comprar um medicamento, comprar aquilo. Você ainda quer ver qual foi o preço. Como é possível? O que aquilo é importante? O importante é gastar para ele. Gastar para alguém no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto gastei não importa. Aí a gente vai ver Allah subhanahu wa ta'ala a dar mais. Por isso vem aquela história, não sei quanto autêntico é, mas no tempo de Musa alayhi salam, que um anjo veio ter com alguém que ele disse, estou a dizer a Allah subhanahu wa ta'ala que eu estou cansado de dinheiro, não quero mais. Estou cheio de dinheiro, não quero mais. O anjo disse, não há problema, para de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse, mas como vou parar se Allah subhanahu wa ta'ala não para de me dar? E do outro lado tinha alguém a reclamar que eu não tenho nada. O anjo disse, então agradeça a Allah subhanahu wa ta'ala por aquele pouco que tens. Ele disse, mas vou agradecer porque se não tenho nada. Vem que o lunguio, a capulana que ele tinha também voou, foi embora. A gente tem que ter este agradecer e gastar para Allah subhanahu wa ta'ala. Correr para gastar para Allah subhanahu wa ta'ala, que eu quero ser o primeiro. Abu Bakr e Umar competiam, quem gasta mais? Até o Umar chegar ao ponto de dizer, não, eu já perdi com Abu Bakr, não tem como. Eu trouxe metade de tudo que eu tenho, Abu Bakr trouxe tudo, radiallahu anhu. Esse tem que ser nosso espírito de gastar para Allah subhanahu wa ta'ala. Todo sítio que há chance de gastar para Allah, eu quero ser primeiro. Por mais que seja pouco. Um sítio na construção de um masjid, vê alguém, deu cheque em branco, está aqui, tudo que é despesa para construir eu quero pagar. As pessoas que estavam na organização disseram, não, guarda teu cheque, nós queremos toda a população gastar para esse masjid. Quando faltar, aí vamos vir ter contigo. Temos que ser assim, gastar para Allah subhanahu wa ta'ala. Então que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a nós espiritualidade, vontade da gente gastar para Allah subhanahu wa ta'ala e sentir gosto em dizer, meu dinheiro usei para Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah.